Vamos lá. O levedo, né, a levedura que se utiliza no processo de panificação, ela é da espécie Saccharomyces cerevisiae, tá? Da mesma forma, é para cerveja, também se utiliza essa mesma levedura. Qual é a principal diferença entre os dois? A linhagem, tá? Existem diferentes linhagens, diferentes modificações genéticas que podem ser feitas na levedura, de modo que ela atenda mais algumas características que são interessantes dentro do processamento da cerveja e outras características que são interessantes no processamento do pão, né? Até porque são produtos distintos. Então, mas via de regra é a mesma espécie, Saccharomyces cerevisiae, só que existe algumas linhagens que são um pouco mais diferenciadas, digamos assim, né? Que tem afinidade por outro tipo de substrato, ou que ela se multiplica de uma forma mais rápida, ou que dentro do seu processo de multiplicação ela produz alguns produtos de sabor e aroma que são interessantes para o pão ou para a cerveja, tá? Isso pode acontecer. E a fermentação ela é extremamente importante, tanto para o processo de cerveja quanto para o de pão, né? No pão é o que de fato dá toda a característica de aumento de volume, de aumento de textura interna do miolo, que gera aqueles alvéolos, né? Aqueles buraquinhos, que é a ocupação desses buracos que são feitos lá na etapa de mistura, né? Que você incorpora ar atmosférico e aí provoca esses buraquinhos. E à medida em que o pão vai sofrendo um processo de fermentação, você tem que esses espaços vazios que foram criados dentro da massa do pão vão ser ocupados por gás carbônico produzido pela levedura, né? A levedura então consome o açúcar que está ali disponível, né? E produz além do etanol CO2. E esse CO2 é que fica ali nesses buraquinhos. Quando o pão, a massa, na verdade, vai para o forno, esse CO2, né, por aquecimento, ele se expande, né, é um gás, e aí ele colapsa, ele explode e deixa uma espécie de impressão digital. Por isso que o miolo do pão é cheio de buraquinhos aí, muitas vezes microscópicos, né? Com relação agora a bolo, aí nós já temos um outro caso. E isso, inclusive, é referente a biscoitos doces, tá? Geralmente, o biscoito salgado, que é o cream cracker, ele geralmente é um produto fermentado, então ele não se enquadra nesse critério. Mas os biscoitos doces e os bolos, eles não usam um fermento biológico, que é o caso do pão e da cerveja, que é a Saccharomyces cerevisiae. Eles utilizam o que a gente chama de fermento químico, no nome popular aí que todo mundo conhece, ou no nome mais técnico que a gente usa na engenharia de alimentos, é o agente químico de crescimento. Neste caso, ele é um produto químico, tá? Ele é um pirofosfato de ácido sódico, ele é um bicarbonato de sódio, ele é um bicarbonato de amônio, enfim, existem uma série de substâncias químicas que têm essa capacidade. Qual é o princípio de funcionamento dele? Você adiciona esse pó na massa e durante a etapa de cozimento, quando você submete o teu biscoito ou o bolo a uma temperatura mais elevada, essa substância ela se degrada produzindo CO2. Então, ele produz o mesmo CO2 que a levedura lá do pão produz, só que agora por uma rota química, não por uma rota metabólica. E aí, esse CO2 vai para dentro dos espaços lá na massa e é expandido, deixa a impressão digital, e por isso que você também tem o miolo do bolo, por exemplo, é aquela característica também cheia de furinhos.